Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês. Como vocês sabem, o programa Show de Saúde vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 8 horas da manhã. Na tela nós temos o nosso telefone para você estar entrando em contato, fazendo as suas perguntas, nos ajudando a fazer esse programa participando com a gente. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo a doutora Annelise Milani, está com a gente. Ela vai estar falando sobre harmonização facial. A gente vai passear um pouquinho nesse assunto, falar sobre preenchimento labial, toxinas botulínicas, vamos falar um pouco de fio de sustentação, entre outras coisas, tá certo? Vamos dar uma navegada aí sobre esse assunto. Pode soltar a vinheta. Estamos de volta agora em definitivo com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando desse assunto, né, o assunto do momento, harmonização facial, que é meu trabalho, que eu amo de paixão. Obrigada pelo convite. Que é isso, vamos quebrar um monte de paradigma hoje, vamos tirar um monte de dúvidas dos nossos telespectadores. Tenho muitas perguntas para fazer, espero que dê tempo da gente fazer todas elas. Mas vamos começar falando de uma maneira geral da harmonização facial, né? Que trata-se de uma técnica de preenchimento, não cirúrgica, na verdade, né? Que promove um alinhamento e correção de ângulos da face. É isso, doutora? E também age de acordo com a beleza, para ressaltar o rosto da pessoa. Isso mesmo. E características também, né? Lógico. Seguir características. Fala um pouquinho para a gente da harmonização facial. Então, a harmonização facial, ela é, na verdade, um nome dado a todo conjunto de procedimentos que a gente tem hoje na área estética facial, né? Para que a gente faça isso mesmo que você falou, né? A gente melhore contornos, haja também aí no gerenciamento de envelhecimento, para que a gente possa não só rejuvenescer, mas trazer para o paciente aí, conforme vão passando-se os anos, né, conforme a idade vai chegando, que a gente envelheça da melhor forma possível. Então, a gente tem, assim, uma demanda enorme de procedimentos dentro do que a gente chama hoje de harmonização facial. Tá. Vamos para a pergunta? Vamos lá. Vamos responder a pergunta. A Lídia Augusto de Varginha, muito obrigado, Lídia. Lá de Minas Gerais, faz a seguinte pergunta. Fazer várias harmonizações faz o método perder o efeito? Lídia, eu acho que você queria dizer sobre vários procedimentos, né? Ou talvez a dúvida geral de todo mundo. Eu posso ficar preenchendo o meu rosto sempre? Eu posso estar sempre fazendo esses procedimentos, né? Eu vou ter algum problema com isso? Então, assim, dentro da harmonização, conforme eu estava falando no início, a gente tem uma gama de procedimento. E, na realidade, é algo que a gente deve fazer sempre mesmo. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, o envelhecimento, ele acontece todos os dias. A gente não está isento desse processo. Então, dentro aí do profissional que você escolher, do objetivo, né, que você tenha, desde rugas de expressão até, como eu falei antes, estar envelhecendo melhor, você deve estar fazendo harmonização com continuidade, tá? Tá aí respondida a pergunta da Lídia. Suemi Silva, do Florais, aqui em Cuiabá. A técnica é indicada para todos os tipos de pele? Suemi, sim, nós temos tratamentos para todos os tipos de pele, né? Então, conforme eu estava falando anteriormente, aí vai depender do seu objetivo, desde tratamento de mancha, tratamento de acne, né? Aquelas cicatrizes de acne, flacidez, tudo isso entra dentro do que a gente chama de harmonização. Então, sim, a gente tem tratamento para todos os tipos de pele.
Tá aí, respondido. Hilda Alencar é de Sinop, aqui em Mato Grosso. Essa é uma pergunta interessante. Existe uma idade limite para fazer o procedimento? Hilda, é interessante mesmo. Então, o que acontece? A gente recebe muito questionamento, quando devo começar e até quando eu posso fazer, né? A depender de até quando você pode fazer, vai depender um pouco aí do seu estado de saúde. Como eu falei, dentro dos procedimentos, nós temos procedimentos, desde aí, eu falo para você iniciar, uma boa idade para você começar um pouquinho antes dos 30. A partir dos 30 anos, o processo de envelhecimento está instalado. Então, a gente começa, de fato, a perder o colágeno, a ficar com as rugas de expressão, as marcas de expressão. Então, eu acho um bom momento aí começar com os 28. E aí, os procedimentos vão assim, enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente pode continuar fazendo, se cuidando, porque harmonizar é se cuidar, né? Fazer procedimentos aí para que a gente esteja sempre bem esteticamente. Então, a gente não tem um limite de idade, a gente tem um limite de saúde, de acordo com o organismo da pessoa, de como ela está no estado geral de saúde, mas de idade não. Tá. Doutora, vamos falar um pouquinho agora, vamos continuar nesse assunto, tá? Ainda tenho perguntas nesse assunto aqui, tá bom? Agora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, como jornalista, curioso que sou, né? Hoje, nós temos muitos homens procurando tratamento estético. Sim. Cada vez mais nós vemos quebrando aí paradigmas, acabando com esse machismo bobo, besta, né? Exatamente. E indo procurar ficar mais jovem, mais bonito, na verdade, corrigir algumas coisas, porque como dizemos aqui, uma das coisas da harmonização é realçar as características também. Isso não mesmo. É mudar características. Exatamente. É até realçar as características, não é verdade? Agora a pergunta é mais fácil atender o homem ou a mulher? Olha, aí depende. A gente tem assim, eu falo que a mulher, ela é mais exigente, né? Nós, mulheres, nós não temos só o emocional um pouquinho mais complicado do que os homens, né? Eu falo aí que nós temos os hormônios, eles são verdadeiros, então a gente tem uma exigência maior, né? Depende aí do estágio que a gente está, às vezes a gente está numa TPM, o que estava bom, de repente não está mais. Porém, tem uma coisa. Como você falou, os homens estão começando a se abrirem mais, né, para os tratamentos estéticos. Estão percebendo que se cuidar não é algo feminino, é do ser humano. Então, assim, envelhecer bem não é algo só para a mulher. O homem também tem que estar bem, né, o melhor possível, de acordo com cada fase, de cada idade. O que a gente tem, assim, um pouquinho mais de dificuldade com os homens é o medo. Os homens são mais medrosos. Então, assim, são mais doloridos, não se ofenda. Não, de forma alguma, mesmo porque eu concordo. Então, quando a gente vai fazer o procedimento, o que a mulher aguenta sorrindo, o homem já fica, não, tá doendo muito. E a gente tem um pouquinho mais de dificuldade no cuidado pós-operatório, talvez cultural. Né? Já por ser cultural, vocês se cuidam um pouco menos, então vocês estão entrando aí nesse processo de autocuidado agora e não tem uma rotina de autocuidado como nós mulheres temos desde menina, né? E os procedimentos todos precisam de um cuidado em casa, todos precisam de uma continuidade desses cuidados feito por vocês depois que sai do consultório afora. Então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido, em relação à sensibilidade e aos cuidados depois. Mas, continuando ainda nessa linha, só para esclarecer, quanto ao medo do homem, eu concordo plenamente. Eu tenho pavor de agulha. Os homens são mais medrosos. Pavor de agulha, tá? E agora, eu digo assim, como na área de harmonização, eu acho que vocês têm que ser um pouco psicólogos também, né? Com certeza. Então, o homem, ele é mais fácil de convencer, vou explicar. A mulher, quando ela chega com um padrão definido. Sim. Como você falou da gente, eu vou falar de vocês. Isso é de vocês. Sim. Então chega lá, olha, doutora, eu quero ficar assim. Ela já vai com um padrão definido. Sim. Ela vai, às vezes, até com uma foto, né? Fala, eu quero ficar igual essa pessoa aqui, igual essa atriz, essa artista, e assim vai. Uma pessoa pública, eu quero ficar assim. Aí você vai explicar, olha,
de repente, no seu rosto não dê para fazer isso, não dê para Fica fazer melhor do outro aquilo, jeito. de outro jeito. E o homem, eu acho que é mais, é mais fácil de aceitar essa opinião do que a mulher, ou não? Com certeza. Na realidade até por questão da exigência estética que eles têm. Porque vocês, homens, né, falando assim da ala masculina, quando vocês vão procurar, vocês querem realmente só melhorar a si mesmo. Hoje, a gente tem aí um movimento quase feminino até a gente estava falando no início, de transformação, às vezes de querer ser outra pessoa, parecer outra pessoa, ou uma exigência de, às vezes, poxa, eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho a beleza de acordo com essa idade, né? Eu não posso trazer lá a foto da menina de 18, 20 ou querer estar daquela forma. O homem tem uma aceitação maior em relação a isso e ele vai lá realmente para, por exemplo, eu estou com essa carinha de bravo muito marcada, eu quero reduzir, amenizar e para ele fica tranquilo aquilo. A carinha de bravo é aquele efeito entre os olhos, né? Isso. Tá. E aí ele fica tranquilo com aquilo, ele fica mais tranquilo com aquela melhora. Ele é um pouco menos exigente, digamos assim, Não tá. nesse sentido. Respondeu a minha pergunta, essa era a minha pergunta. Continuando as perguntas aqui, Juliana Inês de Rondonópolis, MT, pergunta: o tratamento pode causar perda de sensibilidade? Não, Juliana, a gente não tem nenhum tratamento que cause perda de sensibilidade. A perda de sensibilidade proveniente de algum tratamento, por exemplo, caso você faça algum procedimento cirúrgico, temos a bichectomia para redução do volume das bochechas, né, como vocês conhecem, até o próprio fio de sustentação, caso haja uma intercorrência, ou seja, ele seja feito de forma errada, né? Você tenha um problema depois, porque na face, a gente tem uma face aí muito irrigada, cheia de inervação, mas não, os procedimentos em si, eles não causam perda de sensibilidade em área alguma, tá? É bem tranquilo quanto a isso. É tranquilo. Vinícius Ribeiro, aqui do Centro-Norte, ele faz a seguinte pergunta: os resultados da harmonização são temporários? A senhora falou em derretimento de colágeno, aquela coisa toda, são temporários? São temporários. Mas o que eu gosto de explicar? Porque muitas pessoas, né, ficam com medo de fazer harmonização ou falam assim, eu não vou fazer nenhum procedimento de harmonização agora porque eles vão acabar. Então, eu não vou investir nisso, eu não vou gastar. É o seguinte, eu sempre falo, estamos vivos, estamos envelhecendo, né, todos os dias. Então, assim, como o nosso envelhecimento é próprio do nosso organismo, nós não temos nenhum tipo de procedimento que vai durar para sempre. Então, sim, a gente tem que estar refazendo. Fez um botox, aplicou uma toxina botulínica, ela vai perder o efeito. A gente vai ter que aplicar de novo. Fez um preenchimento, se você não fizer daqui a um ano novamente, ou não estiver fazendo um tratamento, né, desse gerenciamento de envelhecimento que eu sempre falo, ele vai perder o efeito também. Assim como nós, se não fizermos nada, vamos mudar a cada ano, a cada dia que vai passando. Então é isso, assim como o nosso envelhecimento não para, os procedimentos não são definitivos, eles têm que ser, sim, refeitos, com uma média de tempo aí, de acordo com cada um que você tiver realizado. Tá, entendi. Pergunta agora de Luciano de Melo, de Santa Rosa, Cuiabá. A harmonização pode evitar a cirurgia plástica? Aliás, eu queria que nesse assunto a gente falasse um pouquinho mais do profissional que faz a harmonização e a cirurgia plástica, porque se confunde muito isso, para a gente quebrar isso daí. Então, Luciano, você fez uma pergunta maravilhosa. O que acontece? É justamente isso que eu venho até debatendo bastante nas redes sociais, que é um lugar que a gente tem também para informação. Hoje vim aqui para falar sobre isso também. A harmonização, ao contrário do que tem se passado por aí, que são só em relação a transformações, foi até o que a gente falou no início do programa também, que as pessoas hoje talvez querem ser outras pessoas, ela não é para isso. Ela é justamente para você estar em tratamento contínuo, para lá na frente você, quem sabe, evitar entrar no bisturi, né? Porque você vai estar fazendo um gerenciamento desse envelhecimento, vai estar repondo o colágeno que você vai estar perdendo, vai estar aí diminuindo, amenizando as rugas que vão se formando ao passar dos anos. E aí lá na frente talvez você não precise ou não queira passar por uma cirurgia plástica. Em relação ao cirurgião plástico, como eu falei, a cirurgia plástica não deixa de ser uma forma de harmonizar um rosto, tá? Ela não deixa de ser.
porém, ela já é o último processo. É quando você não tem mais condições de melhorar aquilo que o paciente deseja de uma forma menos invasiva e menos arriscada, e aí você tem que partir para uma cirurgia plástica, tá? Tá aí, acho que ficou bem claro, tá bem claro. Gente, quero mais uma vez agradecer demais a você, que telespectador, que acompanha o programa Show de Saúde já há esses 3 anos e pouco aí, agora em nova casa, TV Cuiabá, canal 11.1. Agradecer demais a toda a equipe da TV Cuiabá e te chamar para acompanhar a nossa programação, não só o programa Show de Saúde, como todos os nossos outros programas aqui da TV. Temos uma grade bem variada e eu gostaria muito que vocês sintonizassem no 11.1 e conhecessem um pouquinho mais dessa TV que leva o nome da nossa capital, né? TV Cuiabá. Agradecer a doutora mais uma vez, para quem não pegou do começo, eu estou com a doutora Annelise Milani, tá? Falando sobre harmonização facial. Já falamos um pouquinho sobre harmonização, vamos entrar em preenchimento labial, toxinas botulínicas, fio de sustentação, ainda tem muito assunto pela frente. Continue mandando suas perguntas, que nós vamos estar passando para a doutora, para a gente estar trabalhando isso, tá ok? E nos acompanhe também, siga pelas redes sociais do programa, que está na sua tela aí, tá? Entre lá e siga o programa Show de Saúde. Falar em redes sociais, quais as redes sociais da doutora? Então, me sigam lá no Instagram, doutora Annelise Milani, Annelise com 2 N's, tá? Eu tô no Instagram, no Facebook, lá eu tô sempre diariamente colocando conteúdo aí para vocês, tirando dúvidas de todo mundo, as dúvidas que eu mais recebo no consultório, e vão lá, dá uma passadinha lá para conversar comigo. Tá na tela, inclusive, ali para você, ó, doutora Isso. Annelise Milani, tá ali na tela as informações das redes sociais dela, para estar passando, para vocês estarem acompanhando, tá bom? Gente, quero também mandar um abraço pro pessoal da Primo Móveis. Pessoal lá da Primo Móveis, tá? Então você está precisando, aí ele mexe muito com móveis em fibra, esses móveis de jardim, piscina, decorativos, entre outros, tá? O telefone lá é 3056-6580, 99291-5257. Primo Móveis, tá? Então, entre em contato com eles, peça um orçamento, vá lá conhecer o showroom, conhecer a loja, conhecer um pouquinho da Primo Móveis, tá bom? Fica aqui na Avenida Outomo Canavarros, Outomo Canavarros 72, no Bela Vista. Tá, eu li aqui porque tá bem pequenininho, o nome é complicado, né? Aqui no Bela Vista. Estão esperando vocês lá, tá bom? Doutora, a gente vai para um breve intervalo comercial, tá? Tá, joia. Quero agradecer demais também aos nossos patrocinadores. Como vocês viram, aqui na nossa, atrás da doutora, atrás do Baroni, tem os monitores que ficam passando os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Olha lá, Bom Sono está na tela agora, já vai virar daqui a pouco. Está lá, doutor, cirurgia plástica, lá. Doutor Magno César, um grande abraço. Coração em Dia, doutor Juliano Sarissarenko, um grande abraço. E assim, Hipnos, que é anestesistas, e assim por diante. Gente, você quer participar do programa Show de Saúde? O telefone está aí na tela, 981-18-5862, tá bom? Não só com as suas dicas, com as suas perguntas, mas também com as suas ideias. E você, empresário do segmento, quer divulgar com a gente, venha fazer parte desse time. A partir da semana que vem, a doutora está ali naquela tela também. Né? Verdade. E é isso aí, vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades
a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica. Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a Católica de Mato Grosso. Miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone, and I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. When are you coming home? I always miss you when you're gone. I miss you when you're gone. I call you on the phone. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Show de Saúde, TV Cuiabá, canal 11.1. Para você que está chegando agora, eu estou entrevistando, tendo o prazer de entrevistar, doutora Annelise Milani, que nós estamos falando sobre harmonização facial. Já respondemos várias perguntas, né, doutora, no primeiro bloco. Já falamos sobre alguns assuntos e agora vamos entrar em outros assuntos. Então você aí de casa, acompanhe e mande suas perguntas, tá bom? Vamos lá. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre toxinas botulínicas, tá? Vamos lá. Mas vamos começar, primeiro vamos fazer algumas perguntas, depois tem umas imagens para mostrar. Vamos lá? Toxinas botulínicas. Ajuda a rejuvenescer os traços de envelhecimento que são normais, que são as rugas e aquelas marcas de expressão, não é isso? Exatamente. Tá, essa é a função das toxinas botulínicas. Isso. Que o pessoal costuma falar Botox. Botox, mas que Botox é uma marca. É uma marca É. comercial, entre outras. Quais são as outras marcas que temos? Nós temos várias, né? A gente tem o Botulift, a Unabota, a Botulin. O Botox é o mais conhecido porque foi o primeiro, né? Então é a marca comercial mais antiga. Então a gente acaba, eu mesma, às vezes vou falar para explicar para o paciente, a gente fala Botox. Mas dentre as marcas comerciais aí a gente tem pelo menos 6. E está surgindo mais uma, depois eu conto a novidade. Tá certo, tem novidade então. Então, como eu falei, ajuda no rejuvenescimento nessas marcas de expressão que são normais com o tempo. Exato. Essas marcas que o seu apresentador tem bastante, a gente vai negociar isso depois, tá bom? Vou quebrar esse preconceito. Não é preconceito, Isso, é medo. esse medo, esse isso medo, aí. exatamente. Aproveitando que eu falei do apresentador, aproveitando, ele não deixa, quando se faz a aplicação, vamos falar na testa, não deixa aquele efeito Congelado. plastificado, doutora? Não, não deixa. O que acontece? Teve esse mito aí, essa coisa de que quem estava aplicando o Botox era aquelas pessoas congeladas, né? Ou até achavam que o Botox era aplicado na boca. Então, quando começou a harmonização, quando eu comecei há 7, 8 anos atrás, falavam muito assim para mim, eu não quero que põe na minha boca, eu acho um horror o Botox boca. Eu não quero ficar esticada.
ele não estica nada, ele não deixa ninguém congelado. Isso aí, no passado, né? Na verdade, as mulheres estavam com plástica, não era o Botox. Ele dá uma paralisação, um relaxamento na musculatura que faz justamente essas expressões, né? Então, a gente tem como dosar, inclusive, essas aplicações. Homem, por exemplo, os homens, eles não gostam de ficar congelados, sem expressão, né? Assim como não gostam que arqueie a sobrancelha. Então, dependendo do que a pessoa quer, do objetivo, se é homem, se é mulher, a gente tem um protocolo de aplicação, não precisa ficar preocupado, não fica congelado. A única coisa que o Botox vai fazer é te deixar mais bonito, mais descansado. Ninguém vai falar, nossa, você fez Botox, você está artificial. Só vai falar para você, você está mais bonito, o que você está fazendo? Dormiu melhor essa noite. É, isso mais aí. ou menos isso. É isso. Dormiu bem essa noite. Isso. Aliás, falando em dormir bem, nós temos um dos nossos parceiros, é a Bom Sono, tá, gente? Então, eu costumo dizer, dormir é importantíssimo. Boas noites de sono, né? Não Então, dormir bem, avança aí o nosso processo de envelhecimento. Exatamente. Então, a Bom Sono, dormir bem com um bom sono, Isso né? aí. Mais ou menos isso. Então, é isso aí. Gente, vamos agora fazer as perguntas. Essa daí foi uma pergunta minha, porque eu já estou fazendo meio que uma consulta aqui, né? Vamos lá. Laura Figueira, de Barretos, São Paulo. Barretos é a cidade da minha família. Ah, é? É, meu pai de Barretos, Paulista. meus tios, todos de Barretos. O que é já vamos direto aqui, ó. O que é toxina? Toxinas botulínicas. Tá aí, acabou de falar. Então, o que é, como ela age? A senhora falou sobre a paralisação, Isso. paralisa o músculo, como funciona? Então, vamos responder lá para o pessoal de Barretos. O que é a toxina, né? É uma toxina, realmente. E ela é uma substância que ela vai agir lá no nosso neurônio. Nosso neurônio, aqui, ele manda uma mensagenzinha para os nossos músculos de todo o corpo, né? Para eles poderem contrair, né? Fazerem um movimento. O que a toxina faz? Ela vai lá na casinha do neurônio que envia essa mensagem e tampa por um determinado tempo. Quando ela tampa esse processo ali, a gente tem um relaxamento dessa musculatura. Essa ação é local, ela acontece somente onde a toxina foi aplicada. Então, ela não é uma coisa, eu apliquei na testa, ela vai para todo o meu organismo. Jamais. Então, eu apliquei na testa, ela vai funcionar na testa, e onde ela foi aplicada, ela vai fazer esse músculo relaxar, paralisar. Então, aquela cara de bravo que a gente faz, né? Aquelas expressões, quando a gente sorri, que franze tudo aqui e mostra aquele pé de galinha, essa musculatura lá vai estar paradinha ali, relaxadinha e não vai mais dobrar, digamos assim. Tá aí. A senhora... Você? Sim, você, né? Há quanto tempo já na área? Já há quase 8 anos. Então, quando começou a harmonização aí, principalmente na parte de odontologia, lá atrás ainda, quando teve aquela briguinha aí, e o dentista pode, o dentista não pode, eu já estava nesse embalo Pois aí. é, o telespectador deve estar fazendo a mesma pergunta que eu estou fazendo. Então, você começou com quantos anos? 15? 16, né? Porque, né? Quem me Na verdade, dera, né? gente. O Botox tem que fazer efeito, né, minha gente? Doutora, Lígia Maria, Tangará da Serra, muito obrigado aí a todo o povo de Tangará da Serra, cidade maravilhosa, muito obrigado. O efeito é imediato? Essa é uma pergunta. A outra, depois de fazer, qual a periodicidade para repetir? São duas perguntas em uma. A senhora pode responder para a Lígia? Ótima pergunta, Lígia. Assim, é uma pergunta que eu recebo muito. Inclusive, é algo que eu estou sempre instruindo vocês até lá no meu Instagram. Porque o que acontece? Eu recebo muito paciente que fala assim para mim, eu quero aplicar Botox porque eu tenho um casamento amanhã. Ou eu quero aplicar Botox porque é aniversário do meu filho depois de amanhã. Então, não, o efeito não é imediato, tá? Eu sempre falo para vocês o seguinte, se vocês querem estar botocadas, né, toda esticadinha lá, sem ruga, em algum evento, vocês têm que procurar o profissional com 15 dias de antecedência. Após a aplicação, ele começa a agir depois do 3º dia. Então, depois do 3º dia, ele começa essa ação que vai ter um pico, que vai ter o final dela com 15 dias. Então, sempre 15 dias antes, a ação não é imediata, você não sai botocada do consultório, tá? E a periodicidade que você tem que aplicar, os retornos, vão depender um pouquinho aí do seu grau de flacidez, dos seus hábitos de vida. Quem faz muito exercício físico costuma acabar mais rápido, mas eu diria que com 4, 6 meses é interessante você estar fazendo uma nova aplicação.
Tá aí, respondida a pergunta da Lígia. Muito obrigado, viu, Lígia? Ivan Lucas, Taboão da Serra, São Paulo. Quando não devemos aplicar as enzimas ou toxinas botulínicas? Então, a gente tem algumas contraindicações que são meio gerais, né, de qualquer procedimento estético, digamos assim. Então, a gente evita aplicar em gestante, né? Em mulheres amamentando, hoje a gente já tem vários obstetras que liberam essas mulheres, porque a gente sabe que não tem lá uma interação, mas só é aplicada se o obstetra fizer essa liberação. Doenças autoimunes e pessoas que estiverem fazendo tratamentos aí, né, de infecção ou algum outro tipo de problema de saúde em que esteja tomando medicação contínua, a gente dá uma esperadinha aí para poder fazer a aplicação depois. Então, as contraindicações são essas gerais. Estado de saúde geral, tem que estar ok, tem que estar tudo bem. Gestante, lactante, doença autoimune. No caso, para ficar bem claro para o telespectador, por exemplo, a pessoa tem diabetes, ela tem que estar com a diabetes controlada. Tudo controlado, como qualquer outro procedimento que você vá fazer, né? Principalmente se tratando da estética, a saúde tem que estar toda ok. Aliás, a doutora também é dentista, né? Sou dentista. Aliás, a doutora é dentista. Eu sou dentista, é isso. dentista. Nós não falamos isso ainda, mas Isso. a doutora é que a gente está abordando mais essa parte de harmonização, que nós estamos falando sobre isso hoje, mas a doutora é dentista. Isso, eu vou até aproveitar, deixa. O que acontece? Ficou confuso na cabeça de todo mundo essa relação da harmonização facial, quem pode fazer, quem não pode fazer, qual é a especialidade. Então, eu queria contar para vocês aqui que hoje, atualmente, a especialidade de harmonização, e na odontologia a gente chama de harmonização orofacial, porque entra a parte oral de dentes, né? Ela é da odontologia. Então, a gente venceu aí uma luta grande, né? E hoje, a odontologia é a única, na verdade, que detém a especialidade, não é a única que pode fazer. Profissionais de saúde como médico, dentista, biomédico, farmacêutico, todos devidamente habilitados podem atuar com os procedimentos de harmonização facial. Mas nós, da odontologia, detemos a especialidade atualmente. Houve uma época até que o biomédico, lá no comecinho, nas toxinas botulínicas, que o pessoal da dermatologia, Sim. a Associação de Dermatologia com a Associação de Biomedicina, travaram aí justamente por isso, né? Na verdade, a biomedicina não. Mas os médicos, e aí acaba se falando mais da sociedade de dermatologia, porque eram os que, vamos dizer assim, os que foram mais à imprensa, os que pegaram mais em cima, né? Mas os médicos, a sociedade médica, eles queriam essa reserva de mercado. Gente, jamais entrando em conflito com a medicina, somos todos amigos, todos colegas, estamos aqui todos para somar nos tratamentos, né? Ninguém faz tudo, mas houve lá atrás, principalmente quando eu entrei, eu passei por esse processo, houve até um período em que eles conseguiram brecar isso, né? Então, ficou ali um tempinho em que outros profissionais da saúde não podiam fazer esses procedimentos de harmonização. Mas hoje, está tudo liberado, devidamente habilitado, você pode atuar aí nessa área com certeza. Tá aí, a gente acabou entrando nesse assunto que eu acho importante esclarecer, Sim, tá? com certeza. Mesmo porque nós temos uma pergunta final aqui, que é muito bem feita pelo Pedro Guedes, do Rio de Janeiro, Belford Roxo, e vem muito de encontro a isso. Mas antes, Ítalo, por gentileza, coloca as fotos na tela. Pode colocar o primeiro grupo. Para a gente estar comentando um pouquinho em cima desse assunto que nós falamos das toxinas, das botulínicas. Aí, nós temos a marca de expressão, né? A senhora pode comentar um pouquinho sobre essas fotos? Lembra que eu falei sobre não ter medo de ficar congelado nem nada? Nessas fotos aí, geralmente, quando a gente vai tirar do paciente, a gente fala assim para eles, faz a cara de bravo, agora faz uma cara de assustado, eleva as sobrancelhas, né? Então, nas fotos, tanto a de cima quanto a de baixo, eles estão fazendo a mesma expressão. O que a gente nota de diferente? Por que não precisa ter medo de aplicar o Botox, a marca comercial que a gente chama? Em cima, você vê lá as ruguinhas de expressão aparecendo quando ela faz essa cara de assustado ali na primeira foto, quando ela eleva essa sobrancelha, certo? Embaixo, ela está fazendo a mesma expressão, porém
não tem nenhuma ruga aparecendo. Então, aconteceu aquela paralisação que a toxina botulínica propõe. Inclusive, em se falando de mulheres, se você notar, você vai conseguir notar comigo que o arqueamento da sobrancelha dela tem uma certa diferença. Quando ela sobe na superior e ela está sem botox, ela arqueia total, ela faz quase um arredondamento. Na parte inferior, você vê que ela eleva mais a cauda, que é o que nós, mulheres, né, a maioria, se não quiser, dá para fazer sem esse arqueamento, mas a maioria vem pedindo, porque dá aquela abertura no olhar, né? Do outro lado, a gente tem ali, na foto da moça de olhos claros, ali, ela fazendo a cara de bravo, tanto em cima quanto embaixo. Embaixo, nota-se ali, ó, como já relaxou a musculatura. Bem diferente, né? Muito diferente. Pode olhar a expressão também. Como a gente tem um olhar cansado, sem o botox, sem a toxina, e como embaixo a gente tem um olhar descansado, deu uma abertura desse olhar. Outra coisa, lembra que eu falei, não precisa ter medo de ficar congelado? Não precisa. Essa paciente, por exemplo, ela falou, eu quero continuar me expressando. Eu não quero perder a expressão. Então, você nota embaixo que a gente consegue ver um movimento da musculatura quando ela faz a cara de bravo, porém, sem rugas. Assim como do outro lado, aquele arqueamento bonito da sobrancelha e tirou aquelas linhas, né, que se formam na testa. Qual que é o propósito de tudo isso? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso aí. Então, se a gente ficar marcando, essas linhas ficariam definitivas. Elas não vão ter, porque elas já estão aplicando botox. Tá certo. Tem mais essa aí que agora é ali entre os olhos, né? Entre os olhos, né? Essa ruguinha incomoda bastante, porque é uma musculatura muito forte, né? Nós temos a musculatura aí dos olhos, que quando a gente fica fazendo a cara de bravo, sai ao sol, e é o que marca muito aquela zona, a região entre os olhos ali, que fazem aqueles 2 risquinhos ali, que ficam definitivos na pele, e é a primeira a marcar, né? Então, você vê a primeira ali, a força muscular dela, a foto de cima, ela fazendo a cara de bravo. Embaixo, ela está fazendo a cara de brava também. Mas a gente tem uma movimentação, porém a gente não tem ali a pele enrugando. A mesma coisa na parte superior, na outra foto da mocinha ali, que tem o olhinho mais puxadinho, fazendo a mesma expressão, porém o rosto lisinho. Então não congela, gente. Só faz com que você não fique fazendo esse pinçamento de pele, para que essa marca de expressão não fique definitiva posteriormente. Tá certo. Doutora, antes de eu fazer a última pergunta, eu queria que novamente a senhora falasse. A senhora atende hoje aonde? E eu sei que tem novidades aí. Sim, sim. Hoje eu estou atualmente ali na Presidente Marques, numa clínica chamada Clínica Bucalmed. Meu consultório fica lá, atendo lá de segunda a sexta. Às vezes no sábado a gente tem umas mentorias lá, então eu fico lá em período integral. Hoje eu estou ali. Tá certo. E... Bom, quando tiver as novidades, a senhora vai contar. Estar aqui com a gente. Inclusive, gente, eu tenho novidades também da doutora com a gente por mais vezes, mas isso a gente fala depois, tá bom? Futuramente a gente vai estar falando sobre isso, né, doutora? Com certeza. Vamos lá. Pedro Guedes, Belfor Roxo, isso eu queria que a senhora deixasse muito claro, porque eu acho muito importante. Nós temos muitos problemas hoje. Você vê a arte, nós preferimos não colocar fotos mostrando e tal. Mas nós temos muitas pessoas públicas. Tem o caso da Joelma, agora bem recente, né? Joelma, tivemos... isso mesmo, Joelma. Tivemos a GK, que é uma influencer bem famosa, que não foi exatamente um problema, mas ela está bem deformada. Isso. E aí o que acontece? Eu acho... É isso que eu quero estar esclarecendo. Às vezes, o que acontece, gente, como eu falei no bloco anterior, a pessoa vai até a profissional e ela exige uma coisa, e a profissional, às vezes, fala assim, ó, não dá para... Porque a profissional vai fazer isso, vai chegar e vai falar assim, ó, não dá para fazer, eu não vou fazer dessa forma, porque não vai dar certo. Exato. E aí, o cliente, o paciente, bate o pé, não, mas eu quero assim, ele acaba achando alguém que faz. Exato. E aí acontece o que aconteceu. Então nós temos muita gente aí, tá? Visando mais a lucratividade do que o bem-estar do paciente. Tá? Não vamos nem chamar de charlatões. Temos charlatões também, gente aí aplicando botox, que se vendesse na farmácia, ia lá, comprava e aplicava, não é verdade? Exatamente. Tem muita gente fazendo isso. E a pergunta do Pedro Guedes, lá de Belfor Roxo, Rio de Janeiro, ele vem bem de encontro com isso.
Que tipo de profissional devo procurar? E como selecionar esse profissional? Como ter certeza que eu estou entregando, porque pô, ele está entregando O rosto dele a na mão de um saúde. profissional. Então, como ter certeza, segurança nessa entrega, doutora? Pedro, é o seguinte, hoje a gente tem aí o Instagram que acaba fazendo aqueles profissionais de Instagram ou os famosos de Instagram. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, primeiro de tudo, todos os procedimentos de harmonização facial, seja o que para vocês é muito simples, porque eu vejo falarem assim, é só um botox. Não é só um botox. Como o Baroni falou, é o seu rosto, a sua saúde. Então, antes de fazer qualquer procedimento, eu quero que vocês se lembrem que, apesar de ter isso de falarmos que não é nada invasivo, são procedimentos sérios. Lembra assim, eu estou injetando substâncias no meu rosto. Então, a priori, a princípio, olhe se esse profissional é de fato habilitado. Veja quais cursos ele fez, se ele tem uma graduação, se ele tem uma pós-graduação. Hoje, na rede social, a gente tem o benefício, inclusive, de encontrar pacientes facilmente. Se você não conhece ninguém que fez com aquele profissional, na rede social dele você vai achar por foto, por comentário, pergunte, né? Se informe, porque se você já olha ali e vê que está sendo atendido numa clínica mais ou menos, em casa, como eu ouço muito falar, muitos problemas, inclusive, vem disso, né? Falar, eu fui atendido na casa dele. Gente, não faça isso com você mesmo. Não faça. Então, observe o local de atendimento desse profissional. Observe quanto tempo ele está atuando. É importante a experiência, né? Se ele já tem uma experiência, se ele tem cursos de pós-graduação. E fale com pessoas que fizeram, porque é o seu rosto, é a sua saúde. Não tem procedimentozinho básico ou fácil para ser feito em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Tá aí, gente. Bem explicado. Doutora, nós temos mais 5 minutos nesse bloco. E eu gostaria de entrar agora em fios de sustentação e ver se a gente consegue responder nesse tempo as perguntas que eu tenho, tá? Uhum. Virgínia de Paula, Goiabeiras, aqui Cuiabá. O que são fios de sustentação? Virgínia, são fios, literalmente fios, que a gente insere na face com o objetivo de reduzir essa queda de pele, esse derretimento facial que a gente tem conforme vai envelhecendo. A gente não vai se olhando e fala assim, parece que eu estou derretendo, começa a marcar suco, né? Começa a sobrar pele. Então, são literalmente fios. A gente tem aí, os mais famosos são os de PDO, que a gente insere e dá uma puxadinha aqui para dar um efeito lifting no rosto. Aliás, daqui a pouco eu vou pedir essas imagens, viu, Ítalo? Já deixa no jeito que são dos fios, tá? Irineia Maria, CPA 2, Cuiabá. Quanto tempo dura os fios de sustentação? Os fios, eles têm uma vida útil, digamos assim, dentro do nosso organismo, do nosso rosto, de 8 meses. Porém, os efeitos, os resultados dele, que no caso, o principal que a gente quer é uma bioestimulação de colágeno. Sem colágeno, a gente derrete, meu povo. Então, assim, essa bioestimulação, ela pode ter duração de até 2 anos se a gente fizer tratamentos associados. Tá respondido. Tem as imagens aí, Ítalo, no jeito? Então, doutora, está na tela. Eu gostaria que a senhora respondesse em cima dessa imagem, explicasse um pouquinho para a gente. Ó, aí a gente tem um exemplo que às vezes pode assustar quando a gente olha, né? Falar, meu Deus, principalmente por se tratar assim, parece um monte de agulhinha, né? Aí a gente tem os fios que eu estava falando anteriormente de PDO. Esses não são de sustentação. Esses não são o que a gente puxa, mas são fios que vão fazer a bioestimulação de colágeno, conforme eu estava falando para vocês. Com isso aí, a gente tem um boom de colágeno, por exemplo, nessa região. É uma das formas que a gente tem de melhorar a sustentação da nossa pele e promover um efeito lifting, que é um dos efeitos dos resultados que a gente quer com o fio. Então, e a última pergunta dessa série, Maria Lúcia do Espírito Santo, de Vitória, né? Ela pergunta exatamente sobre isso. Qual é a diferença entre o fio de sustentação e o colágeno e o preenchimento? Ah, sim. Então, são diferentes. São totalmente diferentes. Quando a gente usa preenchimento facial ou preenchimento de ácido hialurônico, né? Como vocês veem bastante por aí, a gente quer devolver volume perdido, certo? Não tem o bigode chinês, que é o mais famoso, que é a queixa maior? Ele não faz aquele vinco? Então, dentro do processo de envelhecimento, a gente começa a ter esses derretimentos, reposições, né, de tecido na face, onde a gente começa a perder volume. O preenchimento vai preencher.
tá? O fio de sustentação vai fazer lifting, vai puxar, vai sustentar. Então, a gente consegue sustentação com os dois materiais, mas com a diferença que preenchimento preenche, vamos colocar assim, enche o local que a gente está colocando, e o fio puxa. Vamos colocar dessa forma que fica mais fácil. Tá certo. Então, assim nós encerramos mais um bloco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, tá? E nós temos um quadro no programa que são as dicas de saúde, tá certo? Eu gostaria de estar chamando o profissional que está com a gente hoje para dar essa dica de saúde. É com o senhor, doutor. Olá, meu nome é Cleberson Queiroz e eu sou médico oncologista clínico da Oncocenter. A dica de hoje é a diferença entre os tumores benignos e malignos. Essa é uma das perguntas mais frequentes dentro do consultório do oncologista e com frequência gera muitas dúvidas, então hoje nós vamos esclarecer essa dúvida. Bom, tumor é um nome dado pela medicina para qualquer caroço, para qualquer crescimento anormal de um tecido, independente do que seja a natureza desse tecido. Ele pode ser um tumor que é relacionado a uma doença como câncer, ele é um tumor que pode ser relacionado até a infecções, ou mesmo ele pode ser só uma proliferação anormal de células que não tem muita repercussão e muita gravidade. Então, basicamente, qual é a diferença entre tumores malignos e benignos? Os tumores malignos são aqueles formados por células que têm a capacidade de invadir os tecidos vizinhos, ou seja, não é só um crescimento de um caroço. Esse caroço ele pode invadir estruturas que estão ao lado, por exemplo, ossos, por exemplo, nervos, por exemplo, vasos sanguíneos. Então, a capacidade de invasão é uma das características dos tumores malignos. E a outra capacidade fundamental é a capacidade de disseminação. É de aquele tumor dar células que podem viajar pelo corpo e causar o surgimento de outros tumores em outros locais, o que nós chamamos metástase. Então, basicamente, os tumores malignos são os tumores que podem invadir os tecidos e causar metástase, enquanto que os tumores benignos não têm essa capacidade. Eles podem até provocar problemas, incômodos, desconfortos ou até um problema estético, mas eles não causam problemas além do local onde eles surgem. Importante finalizar dizendo: todo câncer é um tumor maligno. É isso que diferencia e classifica um tumor como sendo um câncer. Portanto, se o seu médico diz que você tem um câncer, ele automaticamente está querendo dizer que aquele tumor é maligno. Não existe nenhum câncer com características benignas, embora existam cânceres com diferentes graus de malignidade. Nem todo câncer tem a mesma capacidade de invadir e de disseminar. Alguns deles fazem isso muito raramente, enquanto outros fazem isso com bastante frequência. Mas essa é a definição de um câncer, um tumor maligno com capacidade de invasão e disseminação. Qualquer dúvida, procure o seu médico, não fique com dúvidas e cuide bem da sua saúde. Essa é a dica de hoje e até a próxima. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Verificado é aquilo que foi confirmado. Você pode acreditar, confiar, porque já é. Como a graduação na Unifac. Os melhores cursos presenciais em 7 municípios. Com mensalidades a partir de R$ 155, com toda a qualidade e estrutura de uma católica.
Faça sua matrícula agora mesmo e tenha o seu futuro verificado. Faça a Unifac, a Católica de Mato Grosso. Da Clínica Coração em Dia. Hoje eu vim trazer uma dica importante sobre a saúde do coração. Com relação ao colesterol. O colesterol ele é muito importante para o organismo nosso. Com relação aos vários órgãos, coração, cérebro, ele é importante porque ele compõe e ajuda na formação de certos hormônios e própria membrana celular. A gente conhece que existe um colesterol bom, popularmente, e o colesterol ruim. O colesterol bom, HDL, ele é importante porque ele ajuda não só na excreção do colesterol ruim, LDL, como também na formação de certas membranas celulares. Por isso que ele é considerado um colesterol bom e ele ajuda a prevenção de doenças cardiovasculares. Então a gente considera um colesterol bom acima de 40 para homens e acima de 35 para mulheres. O colesterol ruim, LDL, ele é problemático porque em excesso ele se acumula nas artérias do coração ou de outros órgãos, levando ao entupimento dessas artérias e isquemia. E no caso do coração, leva ao infarto. Então o colesterol ruim LDL ele é importante para o acompanhamento, porque ele deve ser considerado baixo, a gente considera bom abaixo de 130. O LDL e o colesterol, eles estão relacionados com as doenças cardiovasculares. Então é importante o acompanhamento com o médico cardiologista do nível de colesterol para evitar doenças cardiovasculares como infarto e o derrame, ou AVC. Em geral, é uma doença silenciosa que deve ser pesquisada através de exames, pois quando apresenta sintomas já é uma doença bem avançada e às vezes fatal. O colesterol, a gente sabe que 30% é proveniente da dieta e 70% o próprio organismo que produz. Então existem vários fatores relacionados ao colesterol que devem ser pesquisados, como história familiar, genética, deve ser controlado o peso, obesidade, deve ser controlado diabetes e também a alimentação, uma alimentação saudável, rica em frutos do mar e baixa em carboidrato. Essa é a minha dica de hoje, muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Doutora Annelise Milani com a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Está sendo muito esclarecedor. Tenho certeza que o telespectador está adorando, tá? Perguntas ainda vão chegar e eu vou passar para você depois, tá bom? E agradecer também ao Dr. Kleberson, que acabou de dar uma dica de saúde para a gente sobre a diferença entre tumores malignos e benignos. Ele é da Oncocenter, tá, gente? Um grande abraço a toda a equipe aí da Oncocenter, nossa parceira. E no final do segundo bloco, nós tivemos a dica do Dr. Juliano Sarissarenko, da Clínica Coração em Dia, falando sobre saúde do coração, tá? Muito obrigado, doutores, parceiros, sempre com a gente. Hoje saiu um pouquinho a conversa estava tão boa que saiu um pouquinho do normal as dicas, mas tá aí, tá? A dica dos dois doutores, doutor Kleberson e doutor Juliano. Kleberson Queiroz e Juliano Sarissarenko. Muito obrigado. Doutora, voltando aqui, tá? A gente tá meio acelerado, né? Voltando aqui, vamos falar sobre preenchimento labial agora.
que é o tratamento minimamente invasivo, que utiliza o ácido hialurônico, que a senhora falou agora, para proporcionar a simetria e definição e volume labial. É isso aí. O procedimento é indicado para o envelhecimento dos lábios e para o aumento do volume, né? Exatamente. Então, tá aí. Agora, doutora, vamos às perguntas. Ana Lúcia Pontes de Lacerda. Eu vou direto para as perguntas, que nas perguntas a gente vai explicando. O que fazer para durar... vamos lá. Quanto tempo dura o efeito do procedimento do preenchimento labial? O que fazer para durar mais? Então, é interessante sua pergunta. Bom, a duração vai depender um pouquinho aí do ácido hialurônico que foi usado pelo profissional e a quantidade injetada no seu lábio também. Normalmente de 6 a 8 meses. Esse preenchimento ele tem que ser feito uma manutenção, tá? A gente tem que voltar, tá ali mantendo aquele resultado obtido. E o que fazer para durar mais? Bom, dentre algumas coisas que servem aí para tudo, principalmente no envelhecimento, como ele falou, isso também é para o envelhecimento dos lábios, os hábitos alimentares, né? Uma pessoa que se hidrata bastante, que toma bastante água, ela tem uma duração maior de todo o preenchimento feito com ácido hialurônico, certo? E assim, não tem jeito, ele vai acabar diminuindo. O que você precisa fazer é estar sempre fazendo a manutenção, não deixar acabar tudo, não deixar voltar, né, como era antes, e assim você vai estar sempre com o lábio bem preenchido, bem bonito, contornado e definido. Hidratação é tudo sempre, né? Sempre. Água, hidratação, gente, bebam água, por favor. Água é vida, gente. Água é saúde, sempre. Em todos os procedimentos, em todos. tudo, tá lá a hidratação. Vamos lá. Benedito Santos de Criciúma. A pergunta: quais são os riscos do preenchimento labial? A gente tem aí alguns riscos, sim, importantes de serem ditos no preenchimento labial. Vejo hoje uma banalização do procedimento, inclusive em se falando que eu só faço básico, preenchimento labial e botox. Eu ouço muitos profissionais falarem isso, né? Eu dou aula, então eu ouço bastante. Preenchimento labial é muito sério. Nós temos duas artérias muito importantes que passam muito rente aqui aos nossos lábios. Então, assim, tem que se fazer com um profissional muito bem habilitado, porque se você injeta muito material, injeta um preenchedor que não é indicado para aquela área, é de outra área do rosto, e você vai e coloca na boca, produz um edema exagerado, um inchaço exagerado, você pode ter aí uma compressão vascular, vai comprimir o vaso sanguíneo, a irrigação desse lábio, o que pode vir a se tornar até mais tarde ou até de início ali já uma necrose. Necrose é perda do tecido da região. Então, aqueles casos feios que vocês veem por aí de internet, acabam postando mais de nariz, né? Mas aqueles casos feios em lábio, se você não estiver com um profissional muito bem experiente e habilitado no procedimento, a gente tem um risco aí de perda tecidual. E se você também não tem a consciência da quantidade de material que você quer colocar naquele lugar. Doutora, fazer uma pergunta pode ser até uma pergunta sem nexo que eu vou falar, Imagina. mas existe o preenchimento labial e tem a micropigmentação labial. Eu acho importante fazer essa diferenciação, né? Perfeito, é uma ótima pergunta. Inclusive, confundem bastante, né? Quando vem procurar o serviço, o trabalho no consultório. A micropigmentação labial é aquela, vou falar de uma forma simples, que pinta. Então, aquela que vai deixar você com um batom definitivo, contorno, uma revitalização labial. É como se fosse uma tatuagem no lábio para deixar cor. Então, quando as mulheres fazem, né, na sobrancelha, em forma aqui nos olhos, para ficar com lápis de olho definitivo, fazem também no lábio. Ela não preenche com ácido hialurônico, não aumenta o volume. Ela vai, de uma forma bem simples falando, pintar de forma definitiva, vai tatuar. Aí, tá respondido. Essa é a minha pergunta, tá? É bem comum essa dúvida. Não, é bem comum essa dúvida. Tá. Doutora, Silmara Vieira de Cáceres MT. Quanto tempo ácido hialurônico começa a fazer efeito? Então, diferente do Botox, que você aplica e sai do consultório e não vê resultado nenhum naquele momento, o ácido hialurônico, já na hora que você injetou, preencheu o local, você já vê aquele local preenchido. A diferença é só que, após o procedimento, como todos que a gente faz, a gente tem um período aí de um inchaçozinho, mexeu com a agulha, tudo, então não vai ficar da forma definitiva, do resultado definitivo. A gente tem um resultado bem bacana depois de uns 20 dias, mas você já sai vendo como é que vai ficar seu lábio, seu rosto, então você já vê esse resultado na hora da aplicação. E esse inchaço
dependendo do organismo, ele pode ser de uma forma mais exagerada ou normalmente é uma coisa mais imperceptível? Depende do procedimento que foi realizado. Então, assim, vai depender do organismo, claro, mas também depende da quantidade de ácido hialurônico que foi injetada, da qualidade desse ácido, porque hoje a gente tem no mercado aí ácidos que não têm uma qualidade tão boa assim e que por conta disso eles vão provocar um inchaço exagerado. Então, quando vocês veem pessoas que ficam, fez 1 ml de preenchimento labial e ficou deformado, isso não é um problema do organismo dela, normalmente foi usado um ácido de baixa qualidade. Então, usando um ácido hialurônico de boa qualidade, na quantidade correta por região, a gente tem um inchaço controlado, não é nada exagerado. Tá aí, tá explicado. Cibele Pienelli, Alphaville, Cuiabá. O que não pode fazer depois de colocar o preenchimento labial? A gente tem algumas coisinhas aí que eu peço para meus pacientes darem uma pausa aí durante os próximos 3 dias após, né, a realização desse preenchimento. Beijar, tá? Então eu falo assim... Beijar, doutora? Beijar. Durante 3 dias eu falo para meus pacientes, pausa, eu beijo na boca. Então eu falo assim, tudo que for deformar aquele lábio que a gente acabou de fazer, durante os próximos 3 dias a gente tem que ter uma cautela, tá? Então beijar, colocar calor, né? Bebida quente, diretamente no lábio. Por quê? O calor, ele vai degradar aquele ácido hialurônico e naquele momento ele vai aumentar a chance de um inchaço maior. Então, beijo, não pegar calor. E eu peço também para evitar, aí, dependendo da quantidade que a gente colocou, pelo menos um dia aí de pausa de exercício físico muito vigoroso. De resto, tá tudo tranquilo. Quanto a gestante, lactante, normal? Não faço nem gestante, nem lactante, tá? O que acontece? Não pelo ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é totalmente biocompatível. Mas, e se a gente tiver um problema em que a gente precise medicar? Não é o momento de se fazer um preenchimento labial, né? Então, assim, a gente está ali no período de gestação, de aleitamento materno. Então, a gente não quer nada que possa atrapalhar esse momento. Então, doutora, aí temos a pergunta agora do Osmar Ribeiro, de Campinas, São Paulo. Quantos ml? Isso é uma pergunta interessante, porque eu penso que a paciente, quando ela vai ao consultório, eu quero colocar tantos ml. Na verdade, a sugestão, a indicação é do profissional. Não existe, é diferente de uma prótese de seios, por exemplo, que a pessoa tem ali mesmo assim, existe um limite. Existe um limite. Vamos lá. A pergunta dele é bem... pertinente, né? Quantos ml de ácido hialurônico pode ser colocado na boca? Eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte, sempre começo com 1 ml, tá? Mesmo quando a gente vê que é um lábio bem fino, que a gente vai precisar talvez 2, um pouquinho mais, porque a experiência clínica traz isso, né? Quando a gente precisa de um volume maior, a gente sempre começa com 1 ml. É a quantidade segura de se iniciar um procedimento. O lábio é uma região pequena, né? A gente não precisa chegar lá e injetar um monte de material, mesmo quando a paciente chega e fala que quer próximo a da Anitta, né? Porque tem isso. Então, assim, mesmo que seja dessa forma, a quantidade a gente pode ir injetando aos poucos. Se a pessoa quer ir aumentando, a gente pode ir aumentando aos poucos, tá, Osmar? Então, por exemplo, você fez 1 ml, volta com 15 dias, aí eu dou uma olhada, às vezes a gente coloca mais meio, mais um. Eu quero continuar. Eu peço depois para esperar pelo menos 30 dias, pelo menos, aquele material se assentar e a gente ir observando. Mas de início, comece sempre com o mais seguro, começa com um mlzinho lá no lábio, vai ficar bonito, preenchido, contornado, hidratado e você não corre nenhum risco. O lábio superior e inferior. Normalmente, um dos dois, tem gente que tem o lábio inferior mais carnudo. Sim. E tem gente que tem o superior mais carnudo. Sim. Aí vem a parte da harmonização. Perfeito. Vamos colocar embaixo para ficar igual, para ficar no padrão do de cima. Às vezes não precisa mexer. Vamos mexer no inferior, às vezes nem precisa mexer no superior, seria isso? Exatamente, é por isso que é importante o planejamento, né? Por isso que eu falo que não é só injetar. Preenchimento labial não é, eu só injeto, é um procedimento básico, não.
já se fala, né, o nome, harmonização. Então, você tem que fazer aquilo, como diz Cuiabano, a gente diz aqui, né, ornar, né? Tem que combinar. Normalmente, esteticamente, nós temos um padrão em que o inferior é sempre um pouquinho mais carnudo do que o superior mesmo. Então, nesses casos onde a gente tem a inversão, por exemplo, como você exemplificou, o superior está mais carnudo do que o inferior, esteticamente, quando a gente olha, não é muito agradável. Então, existem muitos casos onde a gente não precisa injetar no lábio inteiro. A gente vai, às vezes, aumentar um pouquinho o inferior para ficar mais harmônico com o superior, ou vice-versa. Alguns a gente precisa fazer o contorno, outros não, né? A gente tem lábios que são curtos, outros são mais largos. A gente tem parâmetros definidos ali para evitar com que fique o bico de pato, que vocês veem bastante por aí. Eu já ouvi falar também assim, parece uma linguiça toscana. Então, tudo isso são referências anatômicas que temos, né, para poder fazer esse preenchimento, para que ele fique de fato harmônico e não o contrário. Tá aí respondida a pergunta, mas até essa pergunta é minha. Agora sou eu que estou fazendo as perguntas para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. Inclusive, Ítalo, coloca aí as imagens de lábios na tela para a gente, para a doutora estar falando, e a gente, já que a gente está nesse assunto, para ela falar um pouquinho sobre isso. Tá aí, doutora. Isso aí eu gosto de mostrar porque é o seguinte, as pessoas têm medo de fazer preenchimento labial e ficar artificial, né? Então, assim, o maior medo acabou ficando aquela figura da Gretchen para sempre, depois a da Anitta, com o exagero do procedimento, e eu gosto de mostrar que não. O preenchimento labial, ele é de fato para harmonizar, é uma região onde empodera muito a mulher, né? Ele traz uma autoestima muito grande para a mulher quando a gente trata essa região. Ela vai afinando com o tempo. A partir dos 30 anos, o lábio também perde colágeno. Lábios finos fazem com que você pareça ter mais idade do que você realmente tem. Então, é uma área, uma região também de sensualidade da mulher, por isso que traz esse empoderamento quando ela, né, faz esse preenchimento. E como está ali na foto, inclusive, essa é uma foto de pós-imediato. Então, ele ainda fica mais contornado, ele ainda fica mais natural e mais bonito, porque a gente acabou de fazer e já fotografou. Mas você pode ver ali, ó, que não tem um exagero, né? A gente dá aquele volume, dá aquela sustentação. Olha como ele é fininho ali na primeira foto, principalmente, que é uma pessoa um pouquinho mais velha do que a segunda foto, que é uma mocinha. Pode ver que ele já era fininho, alongado. Então, a gente devolve aquele volume para a área de relevância ali, ó, que é o centro. Deixa mais sensual, mais bonito. Tá, e houve uma pergunta sobre a durabilidade, né? Sim, a durabilidade, ela vai de acordo com a quantidade que a gente injetou e com a manutenção, como eu falei. Há a necessidade de ser feita essa manutenção, tá? O ácido hialurônico, como a gente tem no corpo mesmo, ele vai indo embora. Então, vai durar aí, em média, se eu não voltar, vamos responder assim diretamente, se eu não voltar para fazer, ele vai durar até uns 8 meses. Depois ele vai reabsorver. Tá. Tem mais uma foto, coloca pra gente, Ítalo, você coloca isso aí. Aí, ó, essas são duas pacientes. Pode ver a diferença de um lábio para outro. A primeira falou, eu só quero melhorar um pouquinho a projeção do meu superior. Você colocou muito bem ali, você falou, e quando, né, a gente precisa harmonizar? Olha o volume superior da primeira paciente, de acordo com o outro lado ali, ó, a projeção de lábio, bem, a gente tem aquela boquinha ali para trás, quase murchinha no lábio inferior. Então, a gente fez algo muito delicado, simplesmente para harmonizar. Olha como ficou mais esteticamente mais agradável quando se olha. Somente o lábio superior foi feito preenchimento na primeira paciente. A gente não mexeu no inferior. Ele só ficou mais evidente porque ficou mais harmônico. A segunda já queria uma boca um pouquinho mais pronunciada, digamos assim, queria o desenho mais acentuado. A gente tem diferentes técnicas e planejamentos para isso, de acordo também com o gosto e objetivo do paciente. Então tá bom, doutora. Estamos quase no final do programa, então só vou dar uma repassada. Ótimo. Sobre outras áreas do rosto. Que nós Aham. falamos sobre a testa, sobre a cara de bravo, sobre Sim. os lábios, né? Aham. A senhora falou muito pouco sobre o bigode chinês. Sim. O bigode chinês, a toxina botulínica é aplicada aqui? Não, aí é outra coisa. Aí a gente vai ter que entrar com procedimentos onde a gente melhore essa sustentação do rosto como um todo. Quando o bigode chinês marca, e é a primeira coisa que geralmente incomoda... Existem pessoas que aplicam? Botox? É. Não, ele não serve. Botox serve para paralisar a musculatura. Se colocar aqui, Então, vai paralisar.
ele nem vai paralisar ou ele vai descer o seu sorriso. Então, a gente tem inúmeros músculos da mímica no rosto. Então, se a gente aplicar, a gente vai fazer esse movimento pausar, parar ali. Então, nessa região, por exemplo, se eu aplicar Botox aqui, eu vou paralisar o meu músculo que levanta o lábio superior. Então, a gente tem outro objetivo, é outra coisa, é outro tratamento. Eu vou explicar para a senhora por que eu fiz essa pergunta, porque agora eu puxei na mente aqui, lembrei. Que isso eu li, na verdade, eu li uma matéria a respeito disso. Realmente não é para harmonização, tá? É para efeitos de, às vezes, bruxismo. Quando a pessoa tem bruxismo, existe um tratamento feito com Botox, que é aplicado, que é para paralisar essa região. O que acontece? Bruxismo ou apertamento dentário. Bruxismo é quando a pessoa arranja os dentes, né, e vai desgastando os dentes, ou aperta demais, e por conta desse apertamento dentário, não só o desgaste dentário, mas a gente tem aí enxaquecas, cefaleias, dores de cabeça, de pescoço, tem muita coisa que provém da mordida e vocês não sabem, né? A gente tem o Botox, a toxina botulínica, como coadjuvante, uma ajuda nesse tratamento. Então, a gente tem um músculo aqui que chama o músculo masseter, que é um músculo bem grande, o maior da nossa mastigação, e a gente faz uma aplicação aqui nesse músculo para diminuir a força, não paralisar, mas diminuir a força, juntamente com outras terapias que o paciente vai estar fazendo, né, com um dentista, placa, né, uma reabilitação oral. E aí, diminuindo essa força, a gente diminui aí os danos, né, desse bruxismo ou do apertamento dentário. Então, de fato, ele é usado como coadjuvante nesses tratamentos. Bom, então, eu lembrei. Ótimo. Eu sabia que tinha lido alguma coisa a respeito. Interessante você falar, porque as pessoas ficam sabendo que a toxina botulínica ou Botox, ela não serve só para estética. Então, tem tratamentos terapêuticos. O bruxismo, o apertamento dentário, ele já entra como um problema de saúde. Então, tem terapias que são feitas. Pessoas com paralisia facial, que ficam com a face torta, porque só movimenta mais um lado do que o outro. Então, existem também terapias, tratamentos terapêuticos feitos com a marca comercial aí, que a gente chama Botox ou toxina botulínica. Tá aí. Gente, chegamos ao final de mais um programa Show de Saúde. Quero agradecer demais, novamente, a doutora. Muito obrigado, doutora Annelise Milani. Queria que a senhora falasse, deixasse novamente, coloca na tela as redes sociais da senhora, para as pessoas estarem conhecendo mais do seu trabalho. Já está na tela, mas se puder falar, por gentileza. Então, eu tenho ali meu Instagram, né, que é o mesmo do nome do Facebook, doutora Annelise Milani. Como eu falei lá, a gente posta alguns casos, né, não todas as pessoas não gostam muito de aparecer lá do antes e depois, né, a gente nem pode ficar colocando muito isso, mas eu trago muito conteúdo, muita dica. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, você ter aberto essa oportunidade, inclusive para a odontologia, né, dentro da harmonização facial, para estar instruindo as pessoas também, e eles ficarem aí inteirados, né, de quem pode, quem não pode fazer harmonização, que a harmonização não te deforma, não te transforma, ela veio aí para tratar e evitar que futuramente você tenha que passar aí pelo bisturi. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade e esse espaço aqui aberto para gente. Inclusive, o nome já diz tudo, harmonização, harmoniza, uma coisa boa. Isso harmoniza. Mesmo. Exato. Então, nós temos que tomar cuidado quanto àquilo que foi abordado aqui, quanto a profissionais ou charlatões que nós temos no mercado, que às vezes acaba falando sim na hora de falar o não. Às vezes acaba sendo levado por isso aqui, né? O paciente entra lá e traz aí essas imagens distorcidas que vocês têm por aí, que tem causado medo nas pessoas, né? Eu quero fazer harmonização, mas eu não quero ficar deformado. Gente, tira isso da cabeça. Isso aí, é, como ele falou, é pra gente envelhecer aí cada vez mais pleno, mais bonito. Exatamente. Doutora, eu agradeço demais. Muito obrigado. Agradeço a você, telespectador, a você, nossos parceiros. Novamente, um grande abraço aí para Primo Móveis ou com Oncocenter. Pontual Link, internet, é quem cuida aqui da nossa internet. Está aí, ó, Primo Móveis, para você estar decorando a sua casa, tá? Reabilite Saúde, muito obrigado. Entre outras marcas, que Reuma Centro, que estão rodando aqui no nosso telão e nas nossas propagandas comerciais. Muito obrigado a você, parceiro, muito obrigado a você, telespectador, a você, que eu costumo chamar de padrinhos e madrinhas, no outro programa que eu apresento de Gorete, eu chamo de padrinhos e madrinhas, mas também são padrinhos e madrinhas desse programa. E muito obrigado por nos ajudar a fazer o programa. A pergunta de vocês é muito importante. Nós trabalhamos para vocês, na verdade. Eu, a doutora, é para levar informações, para levar conhecimento. Doutora, eu já vou deixar um convite aqui para a senhora,
para a senhora estar participando com a gente de um podcast que nós vamos estar lançando em pouquíssimo tempo, e também um retorno ao programa para a gente falar um pouquinho da odontologia também, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos abordar mais sobre a harmonização, mas falar um pouquinho mais da doutora prazer. Como dentista, né? Com o maior prazer. Hoje eu atuo somente com harmonização. Hoje eu não faço mais nenhum tipo de tratamento dentário. Mas é muito importante você fazer essa colocação, porque o pessoal pensa assim, ela deixou de ser dentista. Não, gente, eu sou uma dentista harmonizadora. Então... Ouro harmonização... Harmonização orofacial, que a gente chama na odontologia. Isso. Tá certo. Mas a senhora vai responder umas perguntas para a gente tirar algumas dúvidas também da parte de odontologia. Tá bom? Gente, muito obrigado. Até o próximo programa, até terça-feira que vem. Lembrando que esse programa, para quem não conseguiu assistir hoje na íntegra, chegou atrasado, sábado, 8 horas da manhã, a gente está com ele na íntegra para você estar assistindo esse mesmo programa de hoje. E terça-feira que vem, nós estaremos aqui com um novo profissional, tirando as suas dúvidas, esclarecendo as suas dúvidas. Tchau, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer.